Estudos para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Ananias. O tema do nosso estudo de hoje é: a Deus ninguém engana. Preencha aí. A Deus ninguém engana. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos capítulo 5, verso 3. Mesmo sem assumirem compromissos, preenchem, mesmo sem assumirem compromissos, as pessoas diariamente são incluídas nos mais diversos grupos de pessoas. Vários grupos se formam todos os dias com interesses diversos, e muitos vêm se agrupam a estes sem assumirem compromisso direto com este grupo, com suas ideias. Encontramos também na igreja cristã primitiva aqueles que se diziam, preenchem, aqueles que se diziam crentes, aqueles que se diziam crentes, porém não tinham compromisso com a fé. A igreja estava nos seus primeiros dias, a igreja estava debaixo de avivamento, de despertamento, de compromissos diretos com uma nova fé, com um novo princípio de vida. Eles começaram a vender propriedades e suprir necessidade daqueles que tinham, que passavam algum tipo de adversidade. Mas também havia no meio deste grupo pessoas que estavam ali se dizendo crentes, porque o ambiente era um ambiente de amor, um ambiente muito especial, de esperança, de alegria. Ananias e sua esposa Safira eram desse tipo, que preferiram parecer, põe aí, que preferiram parecer comprometidos ao invés de serem genuínos em sua fé. Não havia espaço para superficialidade. Era um momento de vir com a alma, com o coração. Mas eles preferiram não se comprometer de forma genuína com esta fé. Eles acharam que as aparências, preencha, eles achavam que as aparências são tão boas quanto a realidade, só que custava menos. Eles, como vimos no texto, foram repreendidos por Pedro, porque eles venderam a sua propriedade, disseram que venderam por um determinado valor, mas tinham vendido por um valor muito menor, por um valor muito maior do que aqueles que estavam ofertando. E Pedro tem a revelação de Deus do que se passava no coração de Ananias e Safira, da superficialidade, do seu compromisso, de que estavam apenas buscando uma vida de aparência. E Pedro diz que no ato que fizeram de engano, eles mentiram ao Espírito Santo. Eles quiseram parecer que eram pessoas generosas,
estavam tentando enganar a igreja. Descobertos quando ofertavam, preste. Quando ofertavam desonestamente, perderam tudo. Quando Pedro confrontou Ananias, sua desonestidade, preenche, sua desonestidade ficou exposta publicamente. Não havia neles o compromisso genuíno. Podemos afirmar que não se converteram, os seus corações não se submeteram ao senhorio de Cristo, não entenderam que quem Jesus era, o que Jesus realmente fazia nos corações daqueles que o buscavam, que entendiam a sua palavra. Primeira coisa que Jesus faz com aquele que vem a ele confronta o seu pecado, a pessoa entende que é um pecador e que Jesus é o único Salvador, é o único meio de perdão de pecados, reconhecem, o confessam como Senhor, entendendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício pleno, completo, que tinha o poder de resgatar, de perdoar qualquer tipo de pecado, toda sorte, toda quantidade de pecado, e que aqueles que vinham a ele eram chamados para viver uma novidade de vida, uma vida de sinceridade, de compromisso. Mas Ananias e Safira não entenderam isso e eles só buscaram a aparência e acharam que podiam enganar a igreja e passar como pessoas generosas, mas foram confrontados por Deus através de Pedro, que expõe a desonestidade daquele casal publicamente. Isso lhes custou muito caro. Ananias e Safira possuíam uma propriedade e podiam dispor dela como quisessem. Não eram obrigados, preenchem, não eram obrigados a vendê-la. Era um ato espontâneo. Os apóstolos não ensinaram, não disseram que eles deveriam vender as propriedades, não ensinaram, não obrigaram a isso. Eles estavam fazendo por amor, porque estavam impactados pela nova fé, pela transformação que havia acontecido nas suas vidas. Ananias pecou quando desejou ganhar prestígio através do engano. Preenche, através do engano. Parecia uma oferta muito grande, muito generosa. Dei tudo, vendi minha propriedade e está aqui todo o dinheiro. Não era verdade. Eles podiam não ter vendido, era direito deles. Eles podiam dar apenas uma parte, dizer, olha, vendi, mas quero dar apenas esse valor. Enfim, eles não tinham satisfações, eles podiam simplesmente chegar lá, trazer suas doações e ponto final. Mas eles quiseram trabalhar com o engano. Deram apenas uma parte e fizeram com que os outros pensassem que eles haviam dado tudo. As pessoas podem, preencha aí, as pessoas podem ser enganadas. As pessoas podem ser enganadas, mas a Deus ninguém engana. A punição, preenche, a punição que receberam foi imediata e mortal. Tanto Ananias
como Safira, tiveram suas vidas ceifadas, porque propuseram caminhar pelo engano, pela inverdade, pela mentira, pela trapaça. Como cristãos, na vida que o Senhor nos chama a viver, devemos entender fortemente o exemplo de Ananias e Safira. E não por causa do medo, mas em temor ter uma vida compromissada, porque podemos enganar as pessoas, mas nunca enganaremos a Deus. A nossa vida é para ser vivida diante de Deus, diante dos olhos de Deus, a quem devemos agradar em primeiro plano. Não adianta vivermos de aparência. A aparência é danosa, o fim dela é trágico. Pense sempre que há um Deus a quem ninguém pode enganar quando desviando da verdade for tentado, preencha aí, for tentado a querer ludibriar as pessoas. Nossa vida tem que ser vivida diante de Deus, o nosso compromisso é com Deus. Claro que temos um compromisso com as pessoas que nos cercam, mas devemos ser genuínos e verdadeiros. Os olhos de Deus nos olham e nos percebem a todos os momentos. E Deus pode fazer com aqueles que buscam o caminho do engano o que fez com Ananias e Safira. Pode expô-los publicamente, envergonhá-los. Se nos nossos dias acontecessem mais situações como essas, o temor, com certeza, da igreja seria muito maior. As pessoas não viveriam brincando de ser crente. A oração que somos chamados a fazer nesta hora é: peça a Deus para ajudá-lo a viver uma vida pautada na verdade, uma vida em caminhos de verdade, uma vida vivida sem falsidade. Uma vida pautada na verdade. Essa deve ser a oração que deve estar fortemente em cada coração. A aplicação que temos para hoje é: Deus sabe quando mentimos até para nós mesmos. Não há como enganar neste caminho da verdade, da luz. Somos chamados para uma vida de compromisso, não para vivermos de aparência. Que Deus tenha misericórdia da vida da igreja, da vida de cada um de nós. Estamos vivendo em dias que são dias maus. O amor tem se esfriado no coração de tantos. E a verdade já não é o caminho que muitos trafegam. É uma mensagem para trazer temor e tremor ao nosso coração. O exemplo da vida de Ananias e Safira deve nos falar forte no dia de hoje. Ore um pelo outro, ministre um no coração do outro. Use esse tempo como um tempo de exortação, principalmente, cada um ao seu próprio coração. E nós nos encontramos na próxima semana.